hoje nós estamos aqui e quem vai ministrar a aula para a gente vai ser o professor Anderson. Amém. Está com você, Anderson. Deus te abençoe aí. Vamos lá, pessoal. Nós vamos falar então sobre solas Christus, né? Que é um dos 5 solas, um dos pontos dos 5 solas da Reforma Protestante, né? Que é os pilares da Reforma Protestante. De introdução, eu queria comentar com vocês, compartilhar com vocês uma memória que eu tive quando estava fazendo estudos, né? Que era quando eu lembro quando eu era criança, minha mãe levava para o médico e aí ela tinha que preencher aquela ficha cadastral e quando chegava na pergunta qual era a religião ou a igreja dela, eu me lembro que ela respondia protestante. E quando foi minha vez, já muito tempo depois, né? Acho que foi uns 5 anos atrás aqui, também no médico, também preenchendo aquele formulário social, né? Perguntaram e eu também respondi protestante, mas mais ou menos um reflexo de memória, né? Minha mãe respondeu lá no passado, eu respondi agora, foi um padrão que achei e simplesmente respondi. Interessante que a mulher, ela ficou surpresa, porque muito tempo que ela não ouvia essa expressão protestante. E com isso eu também percebi, né, que realmente, há algum tempo já, as denominações, a gente falava de igreja protestante, acabou sendo substituída por igreja evangélica. Então a própria igreja evangélica, o próprio termo evangélico começa a ser substituído pelo gospel também, né? E achei interessante isso, que realmente é verdade. Hoje dificilmente se fala-se em igreja protestante, só fala em igrejas evangélicas. Não vejo errado nisso, né? Não há problema em relação ao termo evangélico, realmente se diz, né, a missão da igreja, mas afasta as igrejas evangélicas, afasta da sua origem, que é a reforma protestante. E o problema ainda que eu vejo disso, é que esse afastamento, ele não se dá só no conceito histórico, não só do afastamento da história da igreja, mas, infelizmente, é um afastamento que nós temos doutrinário. E se for pegar hoje o nosso calabouço de igrejas evangélicas que temos, quantos dessas ainda hoje confessam a teologia, a doutrina, né, ou a profissão de fé da reforma protestante? Então, o que nós encontramos, na verdade, infinitas teologias, infinitas doutrinas que muitas vezes contraria a própria reforma protestante. É engraçado se ver hoje, né, a gente ter que voltar, e é bom que a gente façamos isso, né, voltarmos a estudar as doutrinas da igreja, estudarmos a doutrina da reforma protestante, porque é essa a nossa origem. E essa pluralidade de doutrinas que nós temos hoje, e muitas vezes a mesma igreja aceita, né, até diversas doutrinas contrárias, que mais se dá, entendeu? Parece que é um evangelismo nós temos hoje, né? Umas igrejas nós temos hoje que é a doutrina self-service, né? Você vai montando a sua doutrina de acordo com o que lhe agrada. Infelizmente, isso acontece em muitas igrejas e acaba criando vários Frankensteins, né? Aberrações. Né? Essas heresias não passam disso de aberrações bíblicas. Que as pessoas vão montando de acordo com o que é e realmente até pega ideias fora, extras bíblicas. E isso favorece um argumento muito forte da Igreja Católica contra a Reforma Protestante, né? Que é esse pluralismo doutrinário. Sempre quando você for ver um vídeo, né, estudar uma coisa sobre a Reforma, alguma resposta da Igreja Católica à Reforma Protestante, uma das maiores críticas que eles fazem é isso. Ele fala, na época que só tinha uma igreja, só tinha uma doutrina. Aí ele fala assim, e olha para os dias de hoje, olha a confusão como né? Você tem vários tipos de heresias aí, sendo ensinada, pregada nas igrejas, né? O machado da justiça, o martelo de Deus, o copo de água em cima da televisão, né? Daqui hoje eu acho que é mais difícil porque está letra, acho que acabou com esse modismo. Mas aí, sal grosso. Então a gente vê várias coisas que realmente é até difícil contra-argumentar, né? Realmente, né? Essa foi uma consequência, acaba sendo uma consequência negativa da Reforma Protestante, que foi esse pluralismo doutrinário, né? São essas várias doutrinas e heresias que nada tem a ver com a palavra de Deus. Mas, então a Reforma foi erro? Lógico que não. A Reforma, com certeza, não foi erro, foi um ato de Deus, né? Foi uma intervenção de Deus na história da igreja, na história da humanidade. Mas o que foi erro foi as igrejas se afastarem, então, dessa doutrina, se afastarem da doutrina reformada, da doutrina da reforma protestante. Então, que as igrejas hoje elas devem sim voltar para a sua origem, voltar para a doutrina dos apóstolos e persistir nela, assim como nós vemos lá na igreja primitiva, em Atos 2:42, que eles persistiam nas doutrinas dos apóstolos.
Achei interessante também comentar um pouco agora sobre o contexto histórico, né, do que aconteceu na Reforma Protestante. O Rafael já trouxe para a gente na aula passada, e gostaria de trazer também um pouco dessa história. E a gente vai começar no século XIV já, né? E nós temos o quê? Nós temos um renascentismo, né? Sabemos que nessa época está dando uma mudança, está tendo uma mudança na Europa, que ela passa a ser, entendeu, da Europa feudal para a Europa capitalista, né? E várias mudanças. E acontece esse renascentismo, né, que vai impactar tanto na questão cultural, religiosa, filosófica da Europa da Idade Média. E essa mudança, e esse impacto com esse nascimento, né, esses questionamentos que se fazem, né, acabam enfraquecendo a influência da Igreja Católica nesses assuntos, nesses aspectos. Então, a Igreja Católica ela acaba perdendo, né, a sua influência, o seu poder sobre todos os assuntos, porque então, até antes, a Igreja Católica ela dominava vários assuntos, várias influências da vida humana. Aí nós temos a pré-reforma também nesse período, né? Um dos pré-reformadores que nós temos seria John Wycliffe, né? Tem o John Hus também. E lá nessa época já se discutia a questão da somente as escrituras, já discutia também a questão do sacerdócio universal, já discutia a questão também que a salvação e a justificação é pela fé, né? Só que não teve tanto impacto como teve a reforma protestante. Outra coisa também que a gente não pode falar da reforma protestante sem falar na questão da impressora de Gutenberg, né? No ano 1450, nós tivemos a impressão da primeira Bíblia, que é a Bíblia de Gutenberg, né? Nessa primeira impressora. Com certeza, isso foi um grande impacto científico, né? Científico não, mas um grande impacto, né? Na produção de livros, na produção de Bíblias, e que ela também foi muito usada até também na reprodução das 95 teses de Martinho Lutero, que nós vamos ver ali para frente. E aqui no século XVI, nós vamos, lá, mais precisamente no ano 506, nós vamos ter o quê? A reconstrução da Basílica de São Pedro, né? E para reconstruir essa Basílica de São Pedro, que uma coisa que a gente tem que falar dos católicos, eles sabem construir igrejas, né? A custo do povo, mas sabem construir igrejas. E essa igreja, Basílica de São Pedro, né, estava sendo reconstruída, e a igreja nomeou o arcebispo de Mainz, Robert de Brandeburg, tá? Para ser o arrecadador de fundos. E ele permitiu que esse bispo ele pudesse vender, fazer a comercialização de indulgências, né? Que seria a carta papal para perdão dos pecados. E esse Alberto, ele chamou Johann Tetzel, né, para auxiliar nessa venda. John Tetzel acabou sendo, vamos dizer assim, o cara da propaganda, né, da venda de indulgências para arrecadação do dinheiro, para arrecadação para fundos, né, para a reconstrução da Basílica de São Pedro. E ele tinha como característica uma pregação muito forte para convencer o povo ao arrependimento. Né? E até aí você fala, não, então tá certo, tá legal, né? Porque os formadores também tinham a mesma ideia, que era uma pregação para convencer o povo ao arrependimento. Só que os formadores, eles traziam a Cristo como a solução. E já Tetzel, ele trazia a venda de indulgências como a solução. E a pregação dele era realmente muito impactante, muito forte, né? Persuasiva, vamos dizer assim, né, para o povo. Aqui dá um exemplo, um trecho, né, da pregação deles, que era bem assim, ó. Corram para salvar as suas almas, né? Aí depois ele dizia, né? Vocês ouvem a voz e lamento de seus falecidos pais e de outras pessoas que dizem, tenha misericórdia de mim, porque somos punidos duramente e sentimos dor. Vocês poderiam nos redimir desta condição com pequenas esmolas, contudo, vocês não desejam fazer isso. Imagina, né, aquele povo da Idade Média, né, onde não tinha tanto conhecimento assim, né, os leigos, e ouvindo essa pregação, né, de que os falecidos, entes falecidos deles estavam no purgatório, e que só bastava, né, eles darem uma pequena oferta, né, uma pequena esmola, para poder tirar os parentes dele daquele purgatório, e eles não queriam fazer nada com isso. Então, uma pessoa da Idade Média, nessa época, se ouvia isso, com certeza ia dar toda a fortuna, toda a riqueza que ele tinha para a igreja, para poder salvar um parente, um ente querido dele, um pai, uma mãe, um filho, né, que tivesse, né, já falecido, e que na mente dele estava assim no purgatório. Então, essa era o tipo da pregação deles, né? Então, em vez de apresentar Cristo, já como a salvação, como mediador, eles já apresentavam a venda de indulgências para isso. E isso, com certeza, provocou, né, a ira de Martinho Lutero,
e fez com que Martim Lutero, em 31 de outubro de 1517, fixasse na porta da igreja de Wittenberg as 95 teses, combatendo a venda de indulgências, né, em resposta à pregação de John Tetzel. Então, compilando, né, for falar a compilação de 95 teses, provavelmente vão ver praticamente ela fazendo isso, né, defendendo que a salvação não é pela venda de indulgências, defendendo que você não pode tirar uma pessoa do purgatório, né, depois que a pessoa morreu, assim, ela já foi lá para os méritos dela. Vale lembrar que nessa época que Martim Lutero ainda era um bom católico, ele acreditava no purgatório, acreditava ainda no Papa, né? E realmente estava combatendo essa questão da venda de indulgência. Peguei duas aqui, em alguns dos seus artigos, né, uma dessas teses, a 27, ele reclama, né, das doutrinas, ele fala assim, que prega uma doutrina humana e que dizem que tão logo tilintar a moeda lançada na caixa, a alma sairá voando do purgatório para o céu. Então, olha só, tamanho que era heresia, né, e tamanho, vamos falar assim, cara de pau, que eles tinham que pregar que ao cair a moeda, né, no fundo da caixa ali, ao fazer o barulhinho dela, nesse exato momento já a alma da pessoa que estava no purgatório já ia para o céu. E ainda, né, o Lutero ele fala ainda que é difícil defender o Papa contra objeções de homens leigos, né? Então, assim, cara, até as pessoas leigas, elas ouviam esses absurdos dessa doutrina, né, que havia sendo pregada, e ele falava várias objeções que era difícil defender. Uma delas que ele coloca nas suas 95 teses é essa aqui que eu achei interessante, que ele fala assim, ó, do mesmo modo, porque o Papa, cuja fortuna hoje é maior de todos os mais ricos crassos, não constrói com seu próprio dinheiro, ao menos, esta uma basílica de São Pedro, ao invés de fazê-lo com o dinheiro dos pobres fiéis. Aqui, Martim Lutero, ele mostra um pouco já de senso de humor, né, o humor sarcástico que ele tinha nos seus escritos. Já dá uma afinetada também na igreja, né, no próprio Papa, na questão da riqueza do Papa. Aqui na tese 86, que ele fala, do mesmo modo, porque o Papa, cuja fortuna hoje é maior do que dos mais ricos crassos, não constrói com seu próprio dinheiro, ao menos esta é uma basílica de São Pedro, ao invés de fazê-lo com o dinheiro dos pobres fiéis. Então, repetindo, né, como falei antes, a gente já vê Martim Lutero católico ainda, já vê também uma parte da característica dos escritos de Martim Lutero, esse humor sarcástico que ele tinha também nos seus escritos, e se vê durante esse humor também durante todas as 95 teses, e principalmente ele combatendo, né, essa heresia, e principalmente já também dando uma alfinetada na questão do Papa. Imagina o Papa ouvindo isso, né? Imagina o Papa ouvindo que era para ele gastar o dinheiro dele com a basílica. O que eu acho interessante nesse contexto histórico da Reforma, teve vários papas que foram contribuindo para o aumento do poder do próprio Papa na história da Igreja, né? Desde Gregório I lá, atrás acho que 500 e alguma coisa, quando ele teve que servir mais ou menos de servidor público ali junto às autoridades de Roma, com o Império caído para impedir os bárbaros ali. Teve a questão de Urbano II com as cruzadas, Inocêncio III, essa galera toda que acabou culminando, né, até na questão do Papa ser não mais o vigário de Pedro, né, ele não é mais o sucessor dos apóstolos, o Papa passou a ser chamado de vigário de Cristo, né, ele passa a ser um representante de Cristo na Terra, e a autoridade do Papa passa a ser máxima, né, antes da Reforma. Aí a gente começa a ter um problema sério, porque o Papa ele não é só alguém com autoridade apostólica, ele passa a ser alguém que representa a Deus na Terra, uma visão pagã muito comum, né, no Egito e etc., esses povos politeístas aí. Ótimo, obrigado, Rafael. Na verdade, né, você vai ver na questão de muitos, na forma de dominar, né, o povo, realmente a religião foi utilizada, né, lá no Egito, onde o faraó se declarava ser próprio Deus, né, o próprio descendente de Deus, e até na Europa também, vamos ver na monarquia também, volta esse conceito novamente, onde o rei era o próprio Deus, né, e aqui também não era diferente, lembrando que o que dá para se entender na história é que a Igreja Católica nada mais foi uma extensão do próprio Império Romano que se findou, né, ali acho que no ano 300, 400, alguma coisa assim, e ela continuou pelo Império, a influência, né, do Império Romano continuou pela Igreja Católica. A Igreja Católica exercia todo o seu poder
e agora o Papa, né, como sendo o próprio Deus representante na Terra, dava, né, as suas encíclicas, né, ela tinha o mesmo peso, então, como a palavra de Deus, e isso foi falado lá já na própria aula do Rafa. Nessas 95 teses, a gente vê que Martim Lutero ainda ele não tinha a intenção de ter uma separação da igreja. Tá? Ele estava provocando, ele queria assim, uma discussão em relação a essas indulgências, mas não estava pensando nesse cisma, né? Até que, na verdade, a Igreja Católica ela reconhece a Reforma Protestante como ela fala, o grande cisma do Ocidente, né? Assim como ela chama a Reforma Protestante. Mas elas foram suficientes para desencadear a maior revolução religiosa da Idade Média. Tá? Então, assim, houve várias tentativas de reforma da Igreja até então, mas foi com a Reforma Protestante onde nós vemos que, como Deus, né, ele é autor soberano da história, então, como Deus foi construindo a história até chegar a esse momento, para desencadear essa reforma protestante, que ela realmente impacta nas nossas vidas até no dia de hoje, aconteceu esse cisma, essa separação da igreja, e da onde nós se originamos, né, dessa separação. Então, Deus é o soberano autor da história, ou autor soberano da história. E aí, então, nós temos 5 solas, né? Somente as escrituras sagradas, que foi discutido na aula passada, somente a Cristo, nós vamos ver agora. Futuramente, nós tivemos somente a fé, somente a graça, somente a Deus a glória. Essas 5 solas, né? Esses pontos dos 5 solas, eles estavam presentes na doutrina reformada, tá? Por isso que é o pilares da fé reformada, mas eles não estavam agrupados dessa forma, eles não estavam sistematizados dessa forma, como 5 solas, né? Como nós conhecemos hoje. E essa sistematização dos 5 solas é algo recente para nós, tá? Então, o pessoal agora no século XX, começando lá em 1920, alguma coisa assim, a gente terminando lá em 1990, realmente que se tem sistematizado da forma que nós conhecemos hoje, agrupado, né, a esses 5 pontos em um único livro, como nós conhecemos hoje, que seria os pilares da fé reformada, tá? Então, nós vamos para a Sola Cristo. Sobre Sola Cristo, a gente tem que entender algumas questões primeiramente. Que Deus, ele é para o homem terrivelmente santo. Então, nós temos lá em Isaías 6:3, como em Apocalipse 4:8, né, um superlativo, né, que é santo, santo, santo. Então, Deus é santíssimo, né? E isso para o homem, né, essa perfeição da santidade de Deus, isso é terrível para o homem que é pecador. E também temos outra característica, né, inerente da natureza divina, que ele é um Deus justo, né? Ele é um Deus terrivelmente justo. Nós vemos lá tanto em Deuteronômio 32:4, Salmos 9:8, né? Salmos 36:6, né? Essa característica divina de Deus, justo e reto. E o pecado, ele não pode passar impune. Uma das questões que você fala, né, mas por que Deus simplesmente não perdoa os pecados, né, sem ter que cobrar? A questão é que a justiça ela é inerente, né, tanto a santidade a justiça é inerente à natureza divina, não tem como isso passar impune, não tem como não ser cobrado, né? Imagina como se fosse hoje, no tribunal, né, a pessoa comete um homicídio, né, teriam 30 anos de pena lá, e você simplesmente fala, não, mas tá, ele é culpado sim, né, mas ninguém vai ser castigado por isso, esse erro não vai ser reparado, não vai ser justiça e isenta o cara, né? Então, assim, para Deus isso é impossível acontecer. Então, o pecado, ele tem que ser punido, o pecado tem que ser castigado. Tá? E aqui em Hebreus 10:8 ele fala, né, que a vingança é de Deus, a vingança do Senhor. Que é uma expressão já que vem usando durante toda a palavra de Deus, todas as escrituras, né? E aí é uma verdade para o homem, e que o homem, ele é pecador. Né, nós temos lá em Efésios 2:1, né, que o homem está morto em sua iniquidade, né, e em seus pecados. O homem, então, eu ia colocar a palavra terrivelmente pecador aqui, né, só que achei melhor não, porque um pecado só, para o homem também já é terrível, né, então, assim, que adianta você guardar toda a lei se você falhar em uma só? Então, um único pecado para o homem já é suficiente para a condenação do homem. O único pecado que ele comete na vida toda dele, isso já é suficiente, né? E nós vemos que o homem não começa um pecado. Nós, né, cometemos vários pecados diariamente ainda. Então, nessa situação, então, como pode haver reconciliação com Deus para com o homem? Como que isso é possível? E a resposta, como nós já sabemos, que é somente Cristo. Cristo, ele é a única resposta. Somente por ele que o homem pode ser reconciliado com Deus. Somente ele é o nosso mediador para Deus. E essa doutrina foi amplamente defendida pelos reformadores. O problema é que hoje
que nós vemos nos nossos púlpitos, né, falo de geral nas igrejas evangélicas, é que se prega tanta coisa, mas sobre tantos assuntos, mas pouco se prega sobre a cruz de Cristo e sobre a sua cruz. Eu já vi pregações, tá, que o pastor, ele começava, o pregador, né, começava num trecho da Bíblia, normalmente, né, num trecho do Velho Testamento, normalmente num trecho, né, de algum milagre feito através de um profeta, e aí já começava o discurso dele, partindo, né, que o profeta tem que pagar o seu preço, que o profeta é isso, o profeta é aquilo, o profeta de Deus, tal, tal, e aí perdia-se totalmente o rumo da palavra de Deus, e o culto começou ali, entendeu, em 1 minuto falando a palavra de Deus, meia hora depois só estava falando do pregador e dos milagres que Deus fazia por intermédio da vida dele. E não se falava em Cristo em momento nenhum. Também já presenciei cultos que se falava mais de Freud, se pregava mais sobre Platão e Aristóteles, né, quando falava da questão moral, né, e filosófica, do que falava de Cristo. Então, assim, existe muito, está se pregando muito hoje nas igrejas evangélicas, né, tudo, e se pregando muito pouco sobre Cristo e sobre a sua cruz. Então, pregações recheadas de filosofia, de psicologia ou de misticismo, mas pouco está se pregando sobre Cristo e sobre a sua cruz. Tá? E é necessário que as igrejas voltem a Cristo, né? Que como pregasse, que se pregue a Cristo, né? Se pregue a sua obra, a obra de Cristo. E como vamos estudar a obra de Cristo, os reformadores eles viam essa obra sendo realizada em 3 ofícios: o ofício profético, o ofício sacerdotal e o ofício real. Esses ofícios que nós vamos ver aqui para frente. O ofício profético, né? Sobre ele, vamos falar que a gente conhecia, né, o termo profético no Velho Testamento, e ele existe 3 palavras, né, que era utilizada para profeta, era Nabi, Roer e Kozen. Imagino que deve ser Chosen ou Kozen, imagino que deve ser algo assim. Nabi, em Êxodo 7, Deuteronômio 18, ele é mais usado no sentido de alguém que vem com uma mensagem da parte de Deus. Já Roé e Kozen é uma pessoa que recebe revelações da parte de Deus em forma de visões. No Novo Testamento, nós temos a palavra profetas, tá? E essa palavra profetas, a gente não pode confundir essa preposição pro da palavra profetas como algo como falar de antemão, mas sim é falar em nome de alguém. Então, dessa forma, nós deduzimos que profeta, ele é alguém, né? O profeta é alguém que revela a palavra de Deus para o povo. Né? E Cristo, né, se vamos ver nas Escrituras, Cristo fazia isso. Primeiro em João 1,14, nós temos que Cristo, ele é a própria palavra de Deus encarnada. Em João 14:9, Cristo veio para revelar Deus aos homens. E Cristo não exerceu só o seu ministério quando encarnado, mas no Antigo Testamento, ele exercia esse ministério profético, esse ofício profético, já diretamente como sendo o próprio anjo do Senhor. Tá? Imediatamente, né, por intermédio do Espírito Santo também, que nós vemos lá em 1 Pedro 1:11. Tá? Após o Antigo Testamento, né, nós vemos Cristo, ele pregando em seus ensinos, né, então ele exercendo o ofício profético, tá? E ele sendo o próprio ensino, ele sendo o próprio exemplo enquanto pregava. Então, Cristo, além de ensinar, ele vivia aquilo que ele pregava. Eu acho muito interessante essa parte da cristologia, ofício profético de Jesus, ofício sacerdotal e ofício real dele. Todas essas coisas são muito bem demonstradas na ascensão de Jesus ao céu. Na ascensão, se fala que Jesus é entronizado nos céus, né? Ele é coroado como rei de todo o universo. Enquanto ele é ascendido aos céus, ele se revela como filho de Deus. Então seria um ato de revelação de quem Deus é. E ele entra no santuário celeste para fazer intercessão por todos os santos para toda a eternidade, né, até a consumação dos séculos. Então, assim, esses ofícios que você está dizendo, eles sempre estão expressos nas coisas, nas partes da vida de Jesus, né, na sua morte, na sua ressurreição, na sua ascensão, nas coisas que são aí essenciais para a cristologia reformada, né? E como o Rafael falou, que é importante ressaltar, não é só, esse ofício não exerceu só encarnado. Cristo exerce esse ofício, né, eternamente.
Então, antes da sua encarnação e pós a encarnação. Então, como eu falou, né? Então, ele, quando encarnado, o ofício profético foi exercido, né, enquanto na Terra, através dos ensinos, através do seu exemplo. E também, hoje ainda, ele exerce seu ofício através do seu Espírito Santo. Nós vemos João 16, João 16, 12, 14, né? Falando que o Espírito Santo veio para revelar a Cristo, né? E o seu ofício profético também, na época, era reconhecido pelos homens, como em João 14, 19, nós tivemos a mulher samaritana, né, falava, realmente, né, vejo que tu és profeta. E o ofício sacerdotal, né? A palavra usada no Antigo Testamento para sacerdote era Kohen, tá? Que se referia a uma pessoa que ocupa um cargo eclesiástico. E já no Novo Testamento tem a palavra Hiereus, que é um ser poderoso, que mais tarde também foi entendido como uma pessoa dedicada a Deus. Tanto o profeta como o sacerdote são designados por Deus. Mas qual é a diferença de ambos? Eu entendo assim, que o profeta é aquele que Deus dá uma ordem para ele passar para frente como voz dele. E o sacerdote é aquele que vamos dizer assim, cumpre os atos daquele mandado, né? Ou daquela ordem que foi passada pelos profetas, é o que cuida pessoalmente ali das pessoas, é o que está ao lado das pessoas. Isso. É o que está junto, dando a orientação para que aquela profecia, vamos dizer assim, possa ser feita de maneira correta. De maneira resumida, podemos falar que o profeta era quem levava as palavras de Deus para o povo, então representante de Deus para o povo, e o sacerdote é representante do homem para com Deus, né? Então seria um caminho, são dois caminhos, né? O caminho do profeta e o caminho do sacerdote. Então essa seria a diferença. E Cristo exerceu essa função como sacerdote, né? Primeiro lá em Hebreus, voltando um pouquinho, Hebreus 5:1, nós vemos, né, qual que eram as funções do sacerdote. Então o sacerdote era tomado dentre os homens, Cristo foi tomado entre os homens, ele é constituído por Deus, tá? Cristo foi ungido por Deus, sacerdote, né, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele age no interesse dos homens em assuntos religiosos e oferece sacrifício pelo pecado a Deus, intercedendo pelo homem. Só que nós vemos que Cristo, ele não só foi sacerdote, mas ele sim foi o próprio sacrifício pelo pecado, ele foi a própria oferta. Então, Cristo, ele cumpriu essa função sacerdotal de maneira excelente, vamos dizer assim, né? Então, além de interceder o homem para com Deus, ele foi a própria oferta pelo pecado. E aí nós temos a doutrina da expiação, né? Que, para mim, é um livro que... Oi, pode falar. E ele também foi profeta. Sim, ele foi profeta, porque nós falamos... Isso, ele foi profeta, né? Ele foi profeta. Cristo foi profeta. Foi sacerdote. Isso, foi sacerdote e também foi rei. É rei, né? Na verdade, a gente tem que falar até no presente, porque Cristo é profeta, ele é sacerdote e ele é rei. Ele sempre vai ter esse ofício, tá? Esse ofício de Cristo não tem fim. Porque o profeta seria uma pessoa onde trazia a mensagem de Deus. E o próprio Cristo passava a mensagem de Deus, né? Só para complementar. Exatamente. Isso mesmo, Elisvaldo. Então, como sacerdote, né, ele intercedeu pelo povo e ele foi a própria oferta pelo pecado. E nós temos em Isaías 53, né, um resumo, né, dessa doutrina da expiação de Cristo. Para mim, existem muitas cartas paulinas que deixam muito claro essa doutrina, mas a Isaías 53, para mim, ela é muito objetiva nesse ponto. Vamos ler rapidamente alguns versículos aqui. Em Isaías 53, 4, 5, nós vemos que, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões
e moído por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 52, da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortada a terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Isaías 53, 10, 11. Todavia, o Senhor agradou de moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. E ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento do meu servo. O justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, é um resumo, né, dessa doutrina da expiação, onde Cristo na cruz, ele paga exatamente os nossos pecados, exatamente os pecados do povo eleito, tá? Nós estamos falando da eficácia da expiação de Cristo. E como está lá em Colossenses, né, Paulo fala em Colossenses capítulo 2 lá, que a dívida, que o escrito de dívidas nosso foi pregado na cruz. Então, Cristo, ele pagou pelos nossos pecados. Então, ninguém mais pagou, ninguém mais morreu. Não existe mais alguém que possa ser o mediador entre Deus e o homem, a não ser Cristo, porque Cristo foi ele que morreu pela sua igreja, foi Cristo que morreu pelo seu povo. E essa doutrina da expiação, que nós podemos estender também para a doutrina da justificação, né, ela é uma via dupla, né, a doutrina da justificação. Quando formos refletir sobre a justificação, nós vemos que ela é muito mais do que perdão dos pecados. Um exemplo disso é que quando Cristo morre na cruz, Deus imputa os pecados do seu povo em Cristo. Então, os pecados, todo o povo eleito, ele é jogado para Cristo. Então, quando Deus olha para Cristo na cruz e Deus satisfaz em moê-lo, em castigar a Cristo, ele não está olhando a Cristo, mas está olhando a mim, está olhando a você, está olhando a todo o seu povo pecador ali na cruz nesse momento. Tá? E ao contrário, por isso que a gente fala que a justificação ela é de via dupla, né? Porque a imputação das obras de Cristo, a imputação da obediência perfeita de Cristo, ela é colocada sobre o seu povo. Então, quando Deus olha para o seu povo, ele vê a Cristo. Não sei se tem... para mim, esse é o ápice da doutrina da cruz. É muito mais, como diz, é muito mais do que simplesmente perdão dos pecados, né? Cristo, ele morre, paga a nossa dívida, e a gente recebe em troca, né, que era talvez que era para ser a nossa morte, mas não, a gente recebe em troca as obras de obediência, as obras de obediência perfeita de Cristo. Muito mais que perdão, porque quando você tem uma dívida, você estava devendo R$1.000, entendeu? Aí outra pessoa pagou sua dívida de R$1.000, você só não está mais devendo, mas você está com zero. Na obra de Cristo, a gente sai ganhando ainda, sai ganhando o crédito, os méritos de Cristo, que Cristo conquistou através da sua obediência perfeita. Sobre o ofício real, tá? Na qualidade da segunda pessoa da Trindade, Cristo compartilha domínio sobre toda a criação. Então, Cristo, ele já é rei, né, na qualidade de Deus. Tá? Mas não é sobre esse ofício real que nós estamos falando. Nós estamos falando do ofício real que difere, né, dessa realeza já divina, mas do Cristo mediador, do Cristo sendo o rei espiritual do seu povo, da sua igreja. Em algumas passagens, nós temos que a Escritura revela que Cristo é o cabeça da igreja, lá em Efésios 1:22, como em várias passagens na palavra de Deus. Lá em Hebreus 1:8, nós temos: mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos, cetro da equidade é o cetro do teu reino. Então, em Hebreus, nós temos essa confirmação do ofício real de Cristo. Tá? E ele foi ungido por Deus como rei. Em Salmos 2:6, nós temos essa passagem que Cristo também foi ungido por rei. Então, como o Rafa disse, né, anteriormente, essas obras são obras da mediação de Cristo. Então, Cristo, ele é eternamente profeta, eternamente sacerdote, eternamente rei sobre o seu povo. Eu tinha uma ideia antes, né, que quando a gente ia para o céu, a gente ia encontrar diretamente o Pai. Né? E apesar de não estar totalmente errada essa minha ideia, hoje eu entendo que quando nós formos para o céu,
Nós vamos encontrar Pai, mas ainda assim por intermédio de Cristo. Sempre será por Cristo. Sempre foi por intermédio de Cristo, é por intermédio de Cristo e sempre será por toda a eternidade por intermédio de Cristo. Para finalizar, gostaria de trazer um exemplo aqui que está aqui, Franklin Ferreira, né, ele traz em seu livro Os Pilares da Fé Reformada, que nada mais é que o debate de Heidelberg, acho uma coisa assim o nome do debate, que é sobre a teologia da glória e a teologia da cruz, né? Esse debate é promovido por Martinho Lutero, ele escreve esse escrito, né, esse debate, e ele coloca uma analogia muito interessante entre a Torre de Babel, né, ou seja, os homens construindo uma torre para chegar a Deus, tá, através das suas próprias mãos, né, e nós temos a teologia da cruz, ele coloca em relação à teologia da cruz, as escadas de Betel, né, quando Jacó dorme, né, repousa a cabeça sobre uma pedra, né, ele vê uma visão da escada de Betel. Aí Martin Lutero ele discute, né, sobre a teologia da glória. Então, ou seja, uma coisa é o homem tentar, através de seus próprios méritos, chegar a Deus, e outra coisa é Deus que faz o caminho, entendeu? Para chegar-se ao homem, né, através dessa escada de Betel, como foi essa analogia aqui. E ele coloca que existem 3 escadas que o homem tenta construir, né? Uma escada que é por meio da filosofia. Então, a gente vê, entendeu, que muitas vezes as heresias entram dessa forma na igreja, né, através de filosofias humanas que tentam ser colocadas, né, aderidas à doutrina bíblica. Outra escada que Martin Lutero coloca também é a questão das próprias obras, próprios méritos. Então, o homem acredita que na observação das leis, ou através de seus méritos, da sua justiça, ele pode chegar a Deus. E outra escada também que Martin Lutero coloca aqui seria a escada do misticismo, né, que através de uma visão gloriosa, né, de uma profecia recebida, algo assim, o homem pode chegar a Deus também. E Martin Lutero fala, não, né, para chegar a Deus é através da cruz de Cristo, somente a cruz de Cristo. Ela é o único caminho, o único meio, a única forma de chegar a Deus, e é um caminho que é feito por Deus, não é feito pelo homem, é diretamente feito por Deus. E que essa seja, né, a pregação das nossas igrejas, né, das igrejas que se dizem reformadas, das igrejas evangélicas, que seja a cruz de Cristo, que essa verdade seja uma verdade que a gente possa compartilhar sempre na nossa vida, somente mediante a Deus, somente mediante a Cristo, somente por Ele. Eu acho que quando a gente fala do princípio da reforma, do solos Christus, eu acho que a frase que o Anderson falou, que é talvez o melhor resumo, igual o solo escritura é resumido como a Bíblia é a única regra de fé e prática, se você tiver que resumir os solos Christus, Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Eu gostei muito da frase que ele falou, do sacerdócio e da profecia serem partes da mesma via de mão dupla, né? O profeta serve de representante de Deus aos homens e o sacerdote serve de representante dos homens diante de Deus, e Jesus é o único que cumpre os 2 ofícios perfeitamente e eternamente. Se a gente for olhar isso de uma perspectiva da nossa teologia, né, a teologia aliancista, falando só da última aliança, a nova aliança, que é chamada de aliança da consumação, Jesus ele se torna o mediador último de todas as alianças, né? Ele é o segundo Adão, de acordo com Paulo, aquele que passou no teste da tentação e sem pecado. Ele é o verdadeiro Noé, que não só preserva a vida da criação, mas renova a criação, né? Você falou, Cristo é o cabeça da igreja, né? Ele é o verdadeiro Abraão, né? Abraão ele era o patriarca do povo, Jesus é o cabeça, não só do povo étnico, mas de todo o povo espiritual, de todo tribo, língua e nação. Ele é o verdadeiro Moisés, a incorporação da lei, da profecia e do sacerdócio na sua própria carne, né? E é o verdadeiro Davi, que é o rei que reina hoje e para sempre. Então, toda a história culmina naquele ápice central da cruz, e isso é uma coisa muito linda, muito maravilhosa. Oi. Eu achei até que o Anderson ia falar também, que assim, é interessante que a Igreja Católica, apesar, né, da Contra-Reforma, ela não mudou tanto assim, né? Porque ela tem outras formas absurdas, assim, de cumprir, né, uma série de coisas. Por exemplo,
Uma pessoa falece, depois de 7 dias, faz uma missa de 7º dia. Depois, no 30º dia, né, faz uma missa de 1 mês de falecido. Então, qual é a função daquela missa? Né? Eu não sei isso profundamente, mas o que parece ser é que você ainda está fazendo, depois da morte daquela pessoa, alguma coisa em favor dela. Né? Eu nunca fui católico, então não entendo católico no sentido romano, né? Católico apostólico romano. Então, assim, é interessante que ainda fica algumas coisas assim, né? E outra também, a outra coisa que, às vezes, foi daquele texto, né? O primeiro milagre de Jesus, quando ela fala, né? Olha, vocês prestem atenção no que ele pedir, vocês cumpram, né? Então, Maria é colocada como intercessora, né? Entre os homens e Cristo. E esses absurdos, assim. Então, é interessante que mesmo nesse século que a gente vive, e outra coisa que o Rafael falou, da onde que tira? Assim, na verdade, eles não leem, né? Não leem Pedro nem nenhum outro livro. É muito, muito raro você ver um católico apostólico romano que lê a Bíblia. Por isso que a reforma, uma das coisas da reforma foi isso mesmo, foi levar a Bíblia ao povo, né? Foi chegar e tornar acessível a palavra de Deus ao povo. A hora que o povo começa a ler, aí é lógico que a palavra vai abrir os olhos das pessoas, né? Bem rápido, é que nem ele falou, além de ser profeta, né? Ele foi sacerdote, ele foi mestre, que ele ensinava, né? Ele preparava as pessoas, ele dava poder, ele testemunhava. Só para complementar, em relação ao que você falou, de ser profeta e ser sacerdote, né? E quantos ensinamentos, né, que ele teve e em relação ao testemunho que ele foi como Cristo encarnado, né? Só esse ponto só. Isso. Anderson? Isso, até que os ensinamentos faz parte do ofício profético, né? De Deus. Os ensinamentos ele recebeu de Deus, ele recebeu do Pai e ele entregou aos homens, né? Então, a questão da intermediação da igreja ainda, né? Porque a igreja acredita em intermediação por ela, que ela vê a igreja um pouco diferente como nós vemos sobre a igreja, né? A gente vê a igreja como o corpo todos dos eleitos, né? Temos a visão da igreja invisível, que ela é manifestada na igreja visível. E a igreja visível deve manifestar também, revelar a igreja invisível. Mas ela vê uma visão de que a igreja é o corpo eclesiástico deles, né? O clero para cima, o clero para o clero, né? O povo mesmo, eles não têm esse acesso, eles não têm o Espírito Santo, é estranho como eles têm essa visão de igreja. Então, é como que se fosse, assim, a igreja hoje nós cremos que é o corpo de Cristo, é a testemunha de Cristo. Eles creem que eles é o próprio Deus aqui na Terra, a igreja, né? Eles estão nessa posição, então por isso é por intermédio deles. Por isso que eles não creem nessa igreja invisível, né? Só creem na igreja visível também. E aí eles colocam o sacrifício da missa, né, em cima sobre o sacrifício de Cristo. Então, assim, como se a mediação de Cristo não fosse suficiente, ainda precisa desse sacrifício da igreja. Aí tem o sacrifício da Eucaristia também, e por aí vai. E eles acabam confundindo um pouco as coisas. Pessoal, só lembrando, tá, que no próximo domingo, às 9 horas, a gente vai falar a respeito do Somente a Graça, né? Ou Sola Gratia. Então, nós teremos uma aula aqui que o nosso professor Rafael vai estar conduzindo.